Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje um amigo me fez uma pergunta no WhatsApp sobre aquela frase de Jesus em João, onde ele fala, eu sou. Ele fala assim, os judeus falam para Jesus, não tem nem 50 anos e viste Abraão? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Na verdade, essa frase aparece 7 vezes, tá? No Evangelho de João, em contextos diferentes. Tem uma frase, uma parte até que Jesus fala assim, para que sabeis que o eu sou vos enviou, se referindo a si mesmo. Agora, o que tem a ver essa frase com relação ao Velho Testamento? Bom, primeiro que a frase era um pouco diferente da fórmula que a gente tem no Velho Testamento. No Velho Testamento, quando Moisés conversa com Deus lá na sarça ardente, ele pergunta qual é o nome dele. Senhor, que nome eu devo falar? Qual é o seu nome para que eu diga aos israelitas que vós me enviou? Aí Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí ele fala, eu sou o que sou, né, que seria em hebraico Reye, Asher, Reye. Só que essa frase em hebraico, pessoal, ela não é bem eu sou, até porque eu sou em hebraico é Ani. Por exemplo, Ani Ronaldo, então seria Ani. Na verdade, essa frase era uma frase confusa no idioma hebraico, que ela cria um jogo de palavras para dizer algo que existe eternamente. Por exemplo, pode se traduzir eu serei o que serei, eu sou o que serei, eu serei o que sou, e assim por diante. Porque os tempos verbais ali ficam um pouco confusos. Tanto que cada Bíblia traduz de um jeito, mas o tradicional sempre é eu sou o que sou. Mas é um verbo que expressa aquilo que existe. Alguns exegetas acreditam que, inclusive, que foi essa frase que originou o tetragrama, que seria uma abreviação dessa frase, Yud-He, Vav-He. Porque o tetragrama, pessoal, para quem não sabe, ele também é um verbo. Só que ele é um verbo infinitivo, é um verbo confuso também. Que é um verbo que expressa aquilo que existe, aquilo que há, aquilo que existe. Que na concepção judaica significa que Deus é, Deus existe, aquilo que é. Deus é e pronto, não precisa saber, ele não precisa ter um nome específico, ele não precisa ser nada. Tem até um versículo da Bíblia que eu nunca mais consegui achar que fala que Deus é inominável, né? Porque a criatura não pode dar nome ao Criador. Então isso que nós chamamos de nome de Deus, na verdade é um verbo que expressa que Deus é, Deus existe, é o verbo ser, Deus é. Simples, basicamente isso. E a frase ela também expressa isso. Só que quando chega no Evangelho de João, a intenção do autor é usar essa mesma expressão para Jesus. O problema é que João está escrevendo em grego. E o Velho Testamento está escrevendo em hebraico. Então João usa ali em grego ego eimi, que significa eu sou. Mas é óbvio que é uma referência ao Deus do Velho Testamento. Ele quer comparar Jesus com Deus como se Jesus fosse o próprio Deus ou uma divindade. Tanto que a fórmula aparece 7 vezes. E nessa parte aí de Abraão, os judeus pegam pedra para apedrejá-lo. E um dos poucos motivos que os judeus podiam apedrejar alguém no Velho Testamento era o pecado de blasfêmia. De alguém se dizer Deus ou se comparar a Deus. Então, pelo contexto, dá a entender que esse foi o pecado. Então, se esse for o pecado, é óbvio que o eu sou ali, Jesus quer se comparar ao Deus do Velho Testamento. Agora, essa fórmula só existe no Evangelho de João, tá? Onde aparece 7 vezes. O Evangelho de João, inclusive, ele fala que Jesus, em algumas vezes, também é repetido no Evangelho, que Jesus desceu do céu. Para quem não sabe, isso tinha no Evangelho de Marcião, tá? Segundo os pais da igreja. Segundo os pais da igreja, principalmente Tertuliano, Marcião tinha um evangelho próprio, onde o evangelho começava com Jesus descendo do céu, como se Jesus fosse um ser divino, que não teve nascimento, nem nascimento virginal, nem nada, um ser que desceu do céu, em Cafarnaum, que seria a cidade dele, o que é mais provável também. Então o João usa essa mesma fórmula. Ele não narra o nascimento de Jesus, infância, nada, e em todo momento ele coloca que Jesus desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu, e assim por diante. Dando a entender que Jesus era uma criatura divina, que morava lá nos céus, ele só desceu para fazer uma missão e depois partiu. Então o Evangelho de João é isso. Agora, qual que é o grande problema? O problema é que ele destoa dos outros 3 sinóticos. Os 3 sinóticos, por mais que você tenha correções, exageros, até milagres de Jesus, você tem um Jesus mais humano. Um Jesus que mais se assemelha aos profetas do Velho Testamento. Os profetas também faziam milagres, curas, essas coisas. Olha lá Eliseu, que ressuscitou a filha da viúva, ou Elias, que pediu fogo do céu, orou para não chover, etc, etc, etc. A lepra de Naamã. Então os profetas tinham o poder de fazer milagres em nome de Deus. Então quando você pega os 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, você vê um Jesus que se assemelha mais aos profetas do que um ser divino. Ou um próprio Deus. Então você vê um Jesus bem mais humano. Agora, quando você chega no 4º evangelho, você já tem um Jesus mais divino. E aí o que acontece, pessoal? Esse meu amigo falou, tem algumas correntes aí religiosas, eu acho que é os TJs, tá? Eu só vou citar assim por alto, que eles não acreditam que Jesus seja Deus, né? Então, eles têm uma visão de que Jesus seria mais um ser humano, comum como eu e você. Mas não como eu e você, mas alguém enviado por Deus que podia fazer milagres em nome de Deus. Beleza. Só que esse 4º evangelho, ele destoa disso.
Ele quebra esse argumento, porque o Evangelho de João é o que mais favorece a maternidade e a divindade de Jesus. Então o que essas pessoas fazem? Eles começam a fazer malabarismo para tentar explicar que ali não, o eu sou não é referência ao eu sou do Velho Testamento, não. Ali é uma outra referência. Ele mostrou até uma tradução para mim de uma outra Bíblia que eles colocam diferente, né? Antes que Abraão existisse, eu já existia. Então eles fazem esse malabarismo, né, para tentar matar um pouco essa divindade exagerada que só aparece em João, porque senão contradiz os outros evangelhos. Agora eu fico me questionando, como eu falei para esse meu amigo, esses grupos religiosos, quase todos eles protestantes, eles vivem metendo a lenha na Igreja Católica. Fala que a Igreja Católica é idólatra, que é má, que criou isso, que a Igreja Católica fez isso, aquilo, Inquisição, não sei o quê. Então por que eles mantêm a mesma sequência de livros canonizados da Igreja Católica? Por que eles não fazem um novo concílio? Não seria mais fácil do que ficar fazendo malabarismo em torno de um livro bíblico? O Evangelho de João não era nem para estar na Bíblia, pessoal. Eu já expliquei para vocês que foi Irineu de Lyon, lá no segundo século. Ele só colocou esse evangelho porque ele queria 4 evangélicos. E ele não achou um 4º evangelho harmônico. O que mais próximo se harmonizava dos outros 3 era o de João. Então ele escolheu esse por uma questão mística. Não porque ele confiava no Evangelho de João. Senão ele tinha deixado só 3, mas ele colocou pela questão mística. Então nem era para estar esse evangelho na Bíblia. O evangelho que mais contradiz a si mesmo e os outros. Jesus fala, eu não testifico de mim mesmo. Não, eu testifico de mim mesmo. Não, Jesus batizava com seus discípulos. Não, Jesus não batizava. E assim por diante. O evangelho é um leque de contradições. Jesus e os samaritanos. Nos outros evangelhos ele nem chegou perto da vida dos samaritanos. Sabe, todas essas contradições que existem no evangelho de João que não dá para harmonizar. Quando Jesus é preso em João, ele mesmo se entrega. A quem buscais? A Jesus, sou eu. Os homens caíram por terra. Cadê o beijo de Judas? Cadê a traição? Não tem. Então, em vez de tentar harmonizar João com os outros 3 sinóticos, não era mais fácil tirar esse evangelho e desconsiderar? Se eu fosse o líder de uma religião à parte, como um TJ, ou adventista, ou coisa do tipo, eu ia fazer exatamente isso. Eu ia falar, não, pessoal, nós acreditamos que esse livro não era para estar na Bíblia, porque ele difere dos evangelhos sinóticos. Então nós, como, sei lá, testemunhos do Santo Sagrado, nós não aceitamos o evangelho de João. Não seria mais simples, pessoal? E até irônico, né, que eles metem o pau na Igreja Católica, mas eles aceitam a canonização deles. Lutero, pelo menos, teve um pouco mais de brio, né, um pouco mais de dignidade, porque Lutero não aceitou aqueles outros livros que são chamados deuterocanônicos, que são livros que foram canonizados depois pela Igreja Católica. Pelo menos esses ele não aceitou. Agora, seria mais fácil não aceitar os livros que não convêm com a doutrina deles, não seria? Lutero queria tirar a Epístola de Tiago da Bíblia, que ele chamava de Epístola de Palha, que inclusive uma das epístolas que mais harmoniza com os evangelhos é do Tiago. E justo essa Lutero queria tirar. Não sei por que ele não conseguiu. Mas enfim, eu acho que os evangélicos, em vez de ficarem tentando harmonizar João com os outros livros, era mais fácil eles tirar. Esses evangélicos, no caso, né, que não aceitam a divindade de Jesus. Porque, gente, é inegável que João diviniza Jesus. Tá? Infelizmente, isso é um fato. E acho até que os outros evangélicos que creem na Trindade, eles deveriam tirar os sinóticos da Bíblia. Porque também os sinóticos batem de frente com a crença deles. Um jovem rico chega para Jesus e fala, me diga, bom mestre, ei, por que você está me chamando de bom? Bom só tem um que é Deus. O que Jesus está dizendo? Eu não sou Deus, porra. É isso que Jesus está dizendo. Ó. Bom só tem um que é Deus. Aquele cara lá, não sou eu. Não seria mais fácil também? Então fica aí para reflexão, galerinha, tá? Quem gostou já sabe do ritual. Dá o like, ativa o bendito sininho, se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais, comente também que sua opinião é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.